Os vasos de cerâmica são bastante comuns e nós encontramos eles em diversos formatos e tamanhos por aí. Quando decoramos esses vasos com a técnica do pontilhismo, agregamos muito valor a eles e eles se tornam uma ótima opção para presentear, para decorar e até mesmo como uma fonte de renda extra. Nesse vídeo eu vou te ensinar a decorar um vasinho como esse e a partir desse modelo você consegue criar muitos outros. Aqui eu tenho um vasinho de cerâmica, ele é em tamanho pequeno, redondinho. A parte de dentro dele eu pintei de azul claro para dar um charminho, porque esse vasinho aqui ele tem uma tampinha, tá? Então eu vou usar ele como um potinho multiuso. Mas se ele não tivesse a tampinha, ele poderia ser só um vasinho e mesmo que tenha algum outro formato, o modo, né, de fazer as linhas guias vai ser sempre o mesmo. Nós vamos virar aqui o nosso vasinho e aqui na base dele nós vamos medir para poder fazer as linhas guias como na mandala. Então, novamente, eu não vou colocar a régua nem muito em cima nem muito embaixo, vai ser mais ou menos onde eu acredito ser o centro. E eu vou marcar aqui, ó, desta linha, né, para essa, deu aproximadamente 8 centímetros. Então, vou marcar aqui no 4. As cerâmicas, às vezes, elas são um pouquinho mais irregulares, então não tem problema que passe 1, 2 milímetros, mas vamos tentar ser o mais simétrico possível. Então, o segundo risquinho, ó, de novo, né, virei a régua. O primeiro risquinho tá aqui, né, em pezinho, virei ele, coloquei a régua aqui paralela a ele novamente e marquei na metade dessa medida, no 4 de novo, tá? Então, ficou assim, ó. Aqui nós temos, né, esse ângulo. Então, eu vou definir aqui essa primeira linha horizontal. Tô fazendo as marcações com um lápis grafite mesmo, tá? A gente consegue apagar. Certo? E aqui, então, eu vou dividir esses quartos. Aqui eu vou centralizar minha régua do 0 ao 5 para facilitar minha divisão. Vou marcar no 2,5 e vou levar lá no centro. Ó, certo? Vou fazer isso com todas as partes. Então, ficou assim. Eu vou usar essas 8 linhas guias. Agora, o que a gente faz? Eu vou trazendo aqui, na direção do risquinho que eu fiz. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui com o lápis, tá? Pra eu dar continuidade depois aqui. E eu vou fazer isso com todas as linhas guias. Então, eu tenho aqui todas as marcações aqui na lateral. Agora, o que eu vou fazer? Eu coloco a minha régua aqui, tá? Seguro ela, pra facilitar eu fazer o risco retinho, certo? Porque às vezes se a gente for fazer, se você preferir fazer a mão livre, pode ser também, mas as chances de ele ficar um pouquinho mais tortinho são maiores. Então, eu prefiro fazer com a régua pra ficar sempre bem retinho, bem simétrico. Então, meu vasinho ficou todo marcado. E agora a gente já pode começar a usar essas linhas como guia para criar os nossos desenhos. Então, aqui eu vou começar fazendo algumas pétalas para começar a adornar aqui o meu vasinho. Então, para começar aqui fazer os pontinhos da minha mandala, eu vou começar usando Metal Colors Dourado Solar, com o auxílio do meu pinta-bolinhas. Vou pegar um lado dele não muito grande e vou fazer um pontinho aqui, que não vai ser o miolinho da minha pétala ainda. Só pra gente poder ganhar um pouquinho mais de espaço, ó, pode ser um pontinho pequenininho. Pra nossa pétala ficar um pouquinho mais pra cima. Pra não ficar o miolo tão rente aqui na base. Esse pontinho como se fosse um degrau pro nosso miolinho. Agora eu venho com a cor do fundo e eu vou usar o mesmo tom que eu usei na parte de dentro dele, que é esse azul hortênsia da Acrylex PVA. Para fazer os miolinhos, eu vou usar esse boleador que é em bastão,
tá? Que é de acrílico, mas você pode fazer com pinta-bolinhas ou com a parte de trás de um lápis também, por exemplo. Então, aqui eu tenho já os meus miolinhos. Agora é só começar a fazer as pétalas, sempre com muito cuidado para não bater a parte de trás, né? E não borrar os pontinhos, tá? Então, eu vou sempre segurar assim, ó. E eu vou começar a fazer a minha pétala com o dourado também. A primeira camada. E aí, aqui tem que ser bem tranquilamente, de uma forma bem levinha. Eu vou começar com um boleador um tamanho pequeno e vou vir descarregando aqui, contornando o meu pontinho. Eu vou fazer isso com todas. Eu vou fazer uma pétala toda inteira pra vocês verem, e aí você repete o mesmo padrão em todos os pontinhos, todos os miolos, para o vídeo não ficar tão longo. Agora eu vou usar essa cor aqui da True Colors, que é o azul turquesa. É uma cor bem bonita. Certo? Agora eu vou pegar um boleador um pouquinho maior e vou continuando aqui, criando mais camadas. Agora, para continuar as camadas, vou usar esse acrílico brilhante, que é o azul celeste, que é um tom um pouquinho mais escuro, para ir dando um efeito aqui de degradê. Vou usar o mesmo boleador por enquanto, mesmo tamanho. E agora, eu vou então pegar a outra extremidade do meu boleador, que é um pontinho, uma ponteira um pouquinho maior. O ponto já fica um pouco mais encorpado. E então, ó, pensando no espaço que eu tenho aqui do lado para as outras pétalas, eu já vou parar, vou deixar ela assim, e agora eu vou fazer todas as outras. Eu completei, então, todas as minhas pétalas. Como elas ainda ficaram com um certo espaço aqui entre uma e outra, eu vou incluir mais uma camada em cada uma delas, com o mesmo tom de azul que eu usei na última camada aqui da pétala, a acrílica brilhante azul celeste. Então, eu vou fazer então essa camada em todas as outras, e aí você vai perceber como ela fica bem mais bonita e mais preenchida. Aqui então temos completa as nossas pétalas. Eu vou começar agora a dar uma decorada aqui no miolinho de cada uma delas com um pontinho só do dourado, tá? E agora, para poder preencher esse espaço aqui, eu vou criar alguns puxadinhos. Então aqui eu não tenho a marcação exata, mas eu vou imaginar, né, aqui a metade, tá? Entre o espaço aqui dessas duas linhas, tá? Imagina aqui o meio, né, o centro, e aí você faz o seu puxadinho. Então eu vou começar com branco. Eu tô usando o branco da Metal Colors, tá? O branco metálico, pode ser qualquer branco. O branco acrílico brilhante tem uma textura bem legal também pra fazer esse detalhe do puxadinho, porque ele tem uma consistência bem líquida, então fica mais fácil. Porque a cerâmica, como ela é bem porosa, ela não desliza tanto quanto a porcelana. Então, quanto mais líquida tiver, melhor, certo? Vou fazer isso então em todos. Eu vou montar um primeiro inteiro e depois eu passo para os próximos. Agora eu vou com o dourado fazer os risquinhos das laterais, seguindo aqui o movimento desse primeiro. Aquele acabou um pouquinho antes.
E aí todos os próximos eu vou fazer com dourado, então eu vou entrando aqui um pouquinho para baixo, tentando trazer até o máximo que o boleador deslizar. Certo? Ó, então vai ficar assim. Eu vou fazer esse mesmo adorno em todos os lados do meu vasinho. Então o resultado foi esse. Ele tá todo feitinho. Agora, para dar um acabamento aqui no finalzinho, né, desses buquezinhos que a gente criou, eu vou usar a cor azul intenso, acrílica fosca da Acrylex, para fazer mais um detalhezinho aqui. A tinta tá levemente seca, né? Se puder esperar secar um pouquinho mais é até melhor. Com um boleador aí não muito pequenininho nem muito grande, eu vou dar uma boa carregada aqui de azul. Não muito na pontinha, tá? Um pouquinho pra cima aqui, pra que esse pontinho ele cubra. Aqui, ó. Tá? Então vai ficar uma sobreposição. E aí é só fazer em todos de novo. E pra dar mais um detalhe, aproveitando já esse azul, eu vou usar as linhas guias que estão aqui pra fazer mais um puxadinho, um solitário aqui, ó, certo? Que aí dá mais um detalhe aí pro nosso vasinho. Então agora eu vou repetir no miolinho, na linha guia, miolinho e linha guia em todos pra gente finalizar. Então aqui temos todos os detalhes do vasinho. Não mexer ele com cuidado porque ele ainda está molhado. Aqui, nesse vãozinho entre uma pétala e outra, eu vou fazer um pontinho com esse mesmo azul intenso, só pra dar, né, um detalhe a mais. Quem me acompanha sabe que eu gosto de pôr quanto mais detalhes couber no trabalho, melhor. Também pra dar um acabamento, né, e porque são cores que conversam. E aí, essa combinação aqui, vocês podem criar com as cores que vocês quiserem, fazer diversos vasinhos. Esse aqui, meu, no caso, ele tem uma tampinha, né, que eu mostrei no começo. Eu ainda não sei como é que eu vou finalizar ela, mas se o seu for um vasinho sem tampa, ele vai ficar lindo também, muito charmoso, assim, decorado. Como o vídeo hoje é sobre um vasinho, eu tô usando a base desse meu potinho pra ensinar vocês, ó. Ficou bem legal, né? Imagine só, com uma plantinha aqui dentro, ficar muito charmoso. Pra dar o acabamento agora no nosso vasinho, eu apaguei as linhas guias que estavam aqui embaixo com a borracha escolar, tá normal. E eu vou fazer o acabamento com a goma laca incolor. Essa aqui que eu tô usando é da Acrylex. Vou aplicar ela com um pincel e depois, pra poder limpar, né, esse pincel, eu coloco ele num copinho com álcool. Tomando cuidado que a resina, ela é bem líquida. Passar e espalhar bem. Tá vendo? Ela dá um brilho e também impermeabiliza a peça. E aí é só a gente passar aqui em todo o nosso vasinho. Inclusive na parte de dentro, depois que a parte de fora estiver seca, vou passar na parte de dentro também. Aqui então tá o meu potinho finalizado, ó. Eu coloquei pra guardar aqui algumas das minhas pedrinhas, alguns dos meus cristais. Ele tá finalizado já com a goma laca, então percebe que ela tem um brilho. Eu passei tanto dentro, né, quanto fora. Aí protege a pintura e dá pra você usar de diversas formas. Dá pra colocar um cachepozinho com uma planta, enfim, fazer um porta-joias. Dá pra criar muita coisa legal trabalhando dessa forma com as peças de cerâmica. Espero que você use e abuse da criatividade.